Então, pessoal, tudo bem? Vindo aqui para esclarecer e explicar nessa aula como que faz a medição do fluido refrigerante no manômetro mecânico, tá? No digital é mais simples, mas nós vamos trabalhar com esse aqui, mecânico. Inclusive, eu postei aí na aula aí um vídeo falando de um serviço que eu estava lá e eu expliquei como que funciona, porém há uma irregularidade ali na questão da leitura. Por isso estou vindo trazer no quadro para ficar bem claro, bem nítido para você entender, porque isso é imprescindível, tá bom? Então aqui estou usando esse manômetro como exemplo. O do vídeo anterior não era esse que eu estava usando, mas você precisa saber como faz a leitura, porque isso eu só aprendi depois de muitos serviços, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é o que está escrito azul? Que esse é o manômetro de baixa, que é o que a gente faz a leitura. Então, primeira informação é você reconhecer na escala aqui quais tipos de gás esse seu manômetro faz a leitura, ok? No caso desse exemplo aqui, estamos usando R12, R22, R404A e o R134A, que é o gás mais utilizado. Então, quando você for fazer um serviço de geladeira, você vai ter que identificar que tipo de gás que a geladeira utiliza para você usar o manômetro correto para você fazer a leitura da pressão, a leitura correta, tá? Então, existem os manômetros para R600, R401 e outros tipos de manômetro. Por exemplo, para ar-condicionado, para R410. Então, você vai precisar ter mais de um manômetro para você trabalhar com a pressão correta. Então, como que é feita a leitura? Aqui por fora, aqui embaixo, nessa escala de baixo aqui, ó, de fora, nesse manômetro que eu estou exemplificando aqui, é o bar, a leitura de bar. Aqui é 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, ok? 4 bar, assim sucessivamente até a outra ponta aqui, 15 bar. Por dentro aqui, nessa escala por dentro, que é a escala que nós vamos usar para medir a pressão do fluido refrigerante, é o PSI. Então aqui, ó, 0 PSI, tracinho, 20 PSI. Se você fizer a contagem dos pauzinhos aqui, por dentro no manômetro, você vai ver que vai bater 20. Fazendo a contagem aqui, 40. Então aqui, 20 PSI, 40 PSI, 60 PSI, 80 PSI. Até aí, ok? Então, o ponteiro ele vai subindo com a pressão, ok? Na pressão ele vai subir até 120, até o último ponto aqui, 240 PSI. Aqui existe um parafuso, que se você for ver, tem um parafuso de fenda ali. Se você botar a fenda ali, ele vai mexer esse ponteiro. Se você girar num sentido, o ponteiro vai rodar para um sentido. Se você girar ele para outro, ele vai mover para outro. Para que serve esse parafuso? Muitas vezes por conta da condução, né? Às vezes cai no chão a ferramenta, desregula do zero o ponteiro. Então esse parafuso é o que você vai regular, né, a centralidade no zero aqui. Esse parafusinho de fenda aqui, beleza? Outra informação, aqui está a leitura em graus, tá vendo? Aqui é graus. Essa leitura em graus, ela tá, vou olhar aqui, ó, no manômetro, não sei se você vai conseguir ver, mas ela tá nas cores aqui, ó, azul, vermelho. Então aqui os números em vermelhos você vai ler nessa escala de dentro em vermelho, ok? Os números em azul, que é o 404A e o R134A, estão na escala azul por dentro, que é a leitura do grau, da leitura do grau. Quantos graus está batendo lá dentro no evaporador, ok? Então aqui na leitura, quando você mede a pressão em PSI, você tem que estar atento
a leitura também da temperatura dentro do evaporador, ok? Eu vou desenhar aqui essa escala para poder te explicar melhor. Então, pessoal, agora eu desenhei aqui, vai ficar mais fácil o entendimento. Não fiz todas as escalas, mas eu fiz do 134, mas para você ter um entendimento. Então você vai pegar a sua ferramenta, seu manômetro, você vai estudar ele a partir dessas informações, ok? No caso, como eu havia dito, essa leitura por dentro aqui é o PSI, está na direção do PSI. A leitura por fora é a pressão em bar, sendo que na refrigeração a gente usa o PSI como pressão, ok? Então, como que eu vou fazer essa leitura? Como que eu faço a leitura do grau dentro do evaporador? No caso aqui, o ponteiro, estando ele em zero, na direção de zero aqui, ó, ele vai estar marcando menos 30 graus. É a temperatura aproximada que vai chegar dentro do evaporador. Conforme ele vai subindo a pressão em PSI, por exemplo, ele sai de 0, vai para 10, ele vai ficar entre menos 30 e menos 20 graus. Tá vendo aqui que vai subindo, ó, menos 30, menos 20, menos 10, 0 graus aqui. 0 graus, se o ponteiro estivesse aqui em 0 graus, ele estaria acima de 40 PSI, tá vendo? Nessa direção. Então, isso nos fala de uma relação que você precisa conhecer, que é a relação entre a pressão e a temperatura, ok? Que relação é essa? Repare que quanto maior eu boto gás, quanto mais gás eu coloco, mais pressão vai entrar no sistema, mais ele vai subir em PSI, ok? Mais ele vai subir em PSI. Então vou aumentar a pressão em PSI. Aumentando a pressão em PSI, eu também vou eu vou também aumentar a temperatura dentro do evaporador, ok? Então quanto mais gás eu coloco, o que acontece? Menos frio fica, porque eu estou aumentando a temperatura. Menos 30, vou subir para menos 20, menos 10, 0. Se eu botar muito gás, ele vai passar da pressão do grau negativo para o grau positivo, que já vai para 10, para 20 aqui, para 30 e assim sucessivamente. Então você precisa ter muita atenção nisso, porque quanto mais gás você coloca, quanto maior você aumenta a temperatura, você vai também aumentar a temperatura no sentido de aquecer, né, no evaporador. Então, quanto menos pressão você botar no teu sistema, mais frio você vai ter, porque o ponteiro vai descer para menos 10, menos 20, menos 30. Ficou claro isso aqui? Isso você precisa entender, porque isso fala muito dessa questão de, botei muito gás, botei pouco gás. Na verdade, o que vai determinar é a informação que o refrigerador está te passando, a etiqueta do fabricante está te passando. São 30 gramas, você vai botar 30 gramas e vai observar onde vai ficar a temperatura, e é isso que vai mandar, ok? Também existe nas etiquetas a pressão de trabalho lá informando. Porém, como o nosso costume é botar a grama correta por peso, botar a carga de gás por balança, por peso, a gente vai basear pela balança, pela quantidade de gás. A informação da pressão e da temperatura é para seu conhecimento e você saber em quanto de graus trabalha aquele tipo de gás que você está utilizando ali, ok? Ficou claro isso? Isso você precisa ter muito conhecimento. Se você tiver dúvida, você pode voltar ao vídeo, você pode olhar de novo, você pode perguntar aqui nos comentários, para essa dúvida não ficar percorrendo seu pensamento aí. Você precisa estar certo disso aqui, do que foi explicado nessa aula, ok? Não é difícil, basta você abrir sua mente, estudar e praticar, que é o que vai fazer toda a diferença, ok? Um grande abraço, vamos para a próxima aula.